GP da Espanha de Fórmula 1 de 2024. Vários especialistas, jornalistas, produtores de conteúdo afirmaram durante as últimas semanas que essa seria a corrida que apresentaria um cenário geral da Fórmula 1. Pois bem, essa é uma corrida que entregou respostas, mas que também deixou algumas dúvidas em aberto. Mas a gente tem sim um cenário mais claro de como está o campeonato desse ano e algumas questões que são surpreendentes e que foram apresentadas, mas vindo de provas bem recentes. Na verdade, desde o GP de Mônaco, que esse cenário que Barcelona apresentou foi se construindo, mas alguns de nós tiveram uma certa resistência para enxergar esses pontos e temos tudo agora muito evidente com esta corrida que foi bem mais interessante do que poderíamos imaginar. Nos próximos minutos eu vou comentar aquilo que eu penso sobre tudo que eu assisti dessa corrida, sem fazer aquele resumo volta a volta, mas trabalhando em tópicos devagar e sempre, e falando de pilotos, equipes, em segmentos que serão minimamente organizados. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @oeduardomoreira, daqui eu falo sobre música, entretenimento, esportes, videogames e... Não vou falar sobre polêmicas lá de Brasília. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe este vídeo com parentes e amigos e pessoas que curtem o mundo da Fórmula 1. Bom, foi uma corrida pautada por algo que já vem sendo a tônica dessa temporada e de outras: a estratégia de pneus. E o mais surpreendente de tudo isso é que, diferente dos anos anteriores, a estratégia de pneus dessa vez não foi pautada daquela coisa de uma troca apenas, pneus duros e vamos até o final da corrida. Teve piloto que usou todos os tipos de pneus disponíveis para o final de semana e isso fez com que a dinâmica da prova se tornasse mais atraente. Tô para dizer que foi o melhor GP da Espanha dos últimos anos, mesmo com o vencedor sendo mais do mesmo das últimas corridas. E eu vou chegar no Max Verstappen, apesar dele estar 3 ou 4 segundos na minha frente. Então, esse lance da estratégia de pneus está deixando a Fórmula 1 mais interessante. Tudo bem, eu sei que você gostaria de uma maior competitividade entre os carros, eu sei que você gostaria de ter uma maior evolução de algumas equipes, mas é o que temos para hoje e ainda assim você não pode reclamar, porque McLaren melhorou bastante e Mercedes também, mas eu falo disso daqui a pouco. Vamos falar do Max Verstappen, que é o cara que faz a diferença. Ele venceu a sua 61ª corrida na categoria com uma pilotagem mais agressiva no começo da prova e usando a inteligência no final da corrida. Todo mundo viu como ele administrou equipamento e principalmente pneus, porque essa altura do campeonato a Red Bull já entendeu que a McLaren vai melhor na segunda metade da corrida para frente, porque tem um desempenho melhor com um tanque mais vazio e também porque consegue administrar melhor os pneus. Talvez esteja faltando para o Lando Norris essa melhor administração dos pneus no fim da corrida para poder efetivamente alcançar o Verstappen. Mas aí eu tenho que colocar na maior experiência que o piloto holandês tem, no refinamento na hora de avançar quando precisa e poupar equipamento e pneus quando necessário. E aí o Verstappen mostra que ele faz toda a diferença, que ele é o pai da matéria e que ele está indo mesmo para o 4º título mundial. O Verstappen consegue deixar a situação do Sérgio Pérez ainda mais constrangedora, porque com o mesmo carro, com o mesmo equipamento, o Pérez luta para chegar em 8º numa corrida onde a Red Bull, se não tinha o melhor carro, pelo menos tinha um carro eficiente para avançar. De novo, não sei se a cabeça do Sérgio Pérez está quebrada ou se ele já entregou a paçoca para aquilo que realmente importa. Fato é que o Pérez não é nem de perto nem de longe piloto que está no mesmo patamar, desconfio eu, já no mesmo patamar de Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton e derivados. Sobre o Lando Norris, ele poderia ter vencido a corrida? Sim, poderia, se ele não tivesse perdido tanto tempo no começo da prova com o George Russell. Aliás, o Russell aqui merece nota positiva, estrelinha de ponto positivo, por causa daquela ultrapassagem espetacular na largada na primeira curva, onde ele vai por fora e ultrapassa Verstappen e Norris, que estavam disputando a liderança.
Daqui a pouco eu chego na Mercedes, mas eu quero fazer esse registro sobre o Russell antes que eu me esqueça, porque o meu cérebro já tá meio lesado. Sobre o Norris, ele tá pilotando muito. Esse cara, mais uma vez, foi eleito o melhor piloto da corrida pelo público e também pelos especialistas, e parece que ele tirou um peso das costas depois da sua primeira vitória. Eu digo hoje que, já que ele assumiu a vice-liderança do campeonato, que por conta de tudo que está acontecendo na Ferrari, que na minha opinião está quebrando a cabeça e não se encontra mais, o Norris é o candidato máximo para ser vice-campeão mundial. Eu não creio que a McLaren vai ter, eu não digo nem carro, é tempo para alcançar a Red Bull, porque acho que a gordura que o Verstappen criou na primeira posição, ela pode ser queimada ao longo do tempo e garantir o quarto título mundial do holandês, mas que Norris está bem direcionado para ser vice-campeão mundial, ele está. Até porque a Ferrari está batendo cabeça e a impressão que fica que a Ferrari meio que se perdeu. Eu não sei se é a Ferrari perdida ou se existe aquela coisa da McLaren ter melhorado muito e a Ferrari ter estagnado o seu desenvolvimento. Nem mesmo nos treinos a Ferrari está apresentando um bom desenvolvimento. E nas corridas, então, a disputa ficou restrita entre Leclerc e Sainz, sendo que o Leclerc teve vantagem porque o Sainz teve que enfrentar o Hamilton em 2 oportunidades. Isso fez com que a estratégia do Sainz ficasse um pouco comprometida. Isso e aquela impressão que a Ferrari realmente está priorizando o piloto que vai ficar na equipe em 2025. Será que a Ferrari está com a cabeça no ano que vem, já pensando no carro para Hamilton e Leclerc? Eu tenho uma certa resistência em pensar nessa teoria, porque jogar o campeonato de 2024 fora para pensar no ano que vem não é uma estratégia tão adequada, pelo menos nesse momento do campeonato. A gente ainda não está na metade do campeonato e a Ferrari demonstrou que poderia ser competitiva sim e nos oferecer um pouco de entretenimento para disputar com a Red Bull, pelo menos pontualmente em algumas pistas. E não é isso que está acontecendo. Agora, o sangue de James Allison tem poder, e isso é fato. A Mercedes melhorou consideravelmente de Mônaco para cá. Não é um brilhareco. Parece que a melhora é consistente. E uma entrevista feita com James Allison fala sobre isso. Ele mesmo confirmou que encontrou algo na asa dianteira do carro que fez com que algumas questões de desequilíbrio, balanço e performance fossem resolvidas. Tanto que já tem equipe questionando tanto a asa da Mercedes quanto a asa da McLaren. Mas isso é assunto para outros conteúdos se vocês quiserem que eu fale sobre isso. A gente tem agora uma disputa doméstica entre Russell e Hamilton. Essa amizade já foi melhor e a gente sabe disso, mas também temos o fim das teorias conspiratórias sobre lance de sabotagem contra o Hamilton. Eu tendo a não acreditar nesse falatório ruidoso, sem provas, e eu gravei um vídeo sobre isso, falando sobre essas teorias conspiratórias. Eu prefiro acreditar que a Mercedes está voltando esforços para o Russell, pelo mesmo motivo que a Ferrari faz com o Leclerc. É o Russell que vai ficar na equipe, é o Russell que é o futuro da Mercedes. Então é melhor investir e priorizar o Russell do que o Hamilton. Porém, contudo, todavia, entretanto, se o Toto Wolff teve que chamar a polícia para levantar uma investigação se havia mesmo algum tipo de sabotagem em relação ao Hamilton, é sinal que os barulhos foram bastante ruidosos para cima da equipe alemã e que, coincidência ou não, o Hamilton mostrou que com um carro competitivo pode sim chegar ao pódio e até incomodar, com possibilidade de vencer. Não digo que hoje ele teria chance de vencer o GP da Espanha, porque apesar da melhora da Mercedes, eu entendo que a McLaren ainda está na frente e que a Red Bull mais à frente ainda. Mas que é curioso a gente ver que depois de tanto falatório, o Hamilton consegue entregar uma performance que foi superior ao Russell. Insisto, não acredito em sabotagem, eu prefiro acreditar em preferência para o piloto que vai ficar na equipe. E para aquelas pessoas que afirmavam, com todas as letras,
que o Hamilton era superestimado, que ele só conquistou os 7 títulos mundiais porque tinha um bom carro na mão, que ele só não entrega essa performance toda, só não consegue bater o Russell porque ele é um ex-piloto em atividade. Eu convido essas pessoas para que estudem melhor sobre a história da Fórmula 1 e que parem de ter esse ranço em relação ao piloto que usa dreads. Esse piloto que vocês chamam de vegano, como se ser vegano fosse um grande crime. Comer carne é que tá acabando com o planeta, mas carne bovina principalmente. Mas deixa pra lá, não vou falar sobre isso agora. Lewis Hamilton é um dos melhores pilotos do grid, isso é fato. Isso não torna George Russell um piloto ruim. Não é. Eu gosto muito do George Russell e torço para que ele tenha uma carreira sólida e que ele efetivamente seja campeão mundial no futuro, algo que eu particularmente acredito que ele vai ser. Agora, Lewis Hamilton não chegou na posição que ele está na Fórmula 1 por obra do mero acaso ou porque ele teve sorte. Sim, o desempenho do GP de Barcelona mostra o quão bom piloto o Hamilton ainda é, o quão capaz que ele é para desenvolver boas corridas, desde que ele também tenha a estratégia adequada de pneus. Isso também ele deixou meio evidente na entrevista pós-corrida. Do mais, eu devo também pontuar o quão para trás foi o Aston Martin desde o meio do início da temporada. Como que a Aston Martin retrocedeu no desenvolvimento do seu carro? Ou a mesma coisa que pode ter acontecido com a Ferrari. A Aston Martin estagnou e as outras equipes avançaram. Não seria mesmo uma surpresa se Adrian Newey desembarcasse no Aston Martin como ato de desespero do Lawrence Stroll, porque chegou a dar pena do Fernando Alonso do quão ele sofreu para correr em casa. E a própria Aston Martin confirmou que o carro estava sofrendo muitas dificuldades para disputar o GP da Espanha. E aí, vamos ver o que a Aston Martin entrega depois de todo esse fiasco no GP em Barcelona. Também vale a pena destacar essa melhora miraculosa da Alpine. Coincidência ou não, e a gente também tem que lidar com esses acasos da vida, depois que a volta do Flávio Briatore foi confirmada, a Alpine melhorou. Tá, tudo bem, tem 10 quilos a menos naquele carro, que acaba entregando uma melhora de performance, mas convenhamos, a Vicarb demonstrava que teria uma melhora objetiva, ou dava sinais de que estava avançando. Até a Haas dava mais indícios de que iria melhor. Agora a Alpine conseguir entregar um bom desempenho no GP da Espanha como entregou, é claro, levando em consideração todos os fatos apresentados e de que a gente está falando de uma equipe do meio de pelotão para trás, logo na semana que o Briatore, o nefasto, volta para a Fórmula 1, é uma coincidência bizarra e surreal. Bom, essas são as lições que o GP da Espanha deixa para todo mundo. De novo, ainda acho que o Max Verstappen é o favorito máximo ao 4º título mundial. Lando Norris se apresenta como o potencial vice-campeão e a próxima prova, que é o GP da Áustria, pode ser sim o mais do mesmo em termos de resultados e que também a gente vai ter uma Red Bull propensa a vencer essa corrida, custe o que custar. Agora, que não existe mais o domínio absoluto da equipe dos energéticos, isso também é fato. Em outros tempos, a Red Bull venceria na Espanha com 2 dígitos de vantagem em relação ao segundo colocado. E o que nós vimos do meio da prova para o fim foi Verstappen tendo que lutar bastante para administrar equipamento e pneus para segurar o ímpeto de Lando Norris, que estava sim com um desempenho melhor. Neste aspecto, é muito mérito de Max Verstappen saber equilibrar equipamento, pneus e saber controlar a corrida tal e como se espera de um tricampeão mundial, do que a dominância do carro da Red Bull, que é algo que não está mais evidente, tanto que Sérgio Pérez... E esse é o detalhe que todo mundo tem que ficar atento. A Red Bull não domina mais, e a prova disso é o Sérgio Pérez. O desempenho pífio que o Sérgio Pérez tem com o mesmo carro. Verstappen está extraindo tudo e mais um pouco de um carro que já é muito bom, continua sendo um dos melhores carros do grid, mas sabe que as outras equipes se aproximaram. Torço sim para que a McLaren continue nessa constante evolução, torço para que a Mercedes continue evoluindo para que a gente possa ter um campeonato mais interessante. Se Verstappen vai ser campeão, que ele seja campeão com um pouco mais de dificuldade,
porque a zona de pasmaceria ou mais do mesmo não combina com um esporte que em 2021 ofereceu todo aquele entretenimento numa disputa épica. Posso estar pedindo demais? Talvez, mas acho que estamos mais próximos de uma realidade prática de uma Fórmula 1 mais competitiva. Fora isso, também torço para que a Ferrari apresente sinais de melhora, porque eu não sei, sinceramente, se os fãs da Ferrari estão contentes em ver uma disputa interna entre Leclerc e Sainz. E, aliás, antes que termine, Carlos Sainz, você está sendo muito cansativo com essa narrativa de bebê chorão. Tá? Para de reclamar e dirige. Fórmula 1 não pode ser esse esporte onde, por favor, deixa eu passar, ou que o piloto da frente tem que abrir caminho para o piloto de trás. Eu quero disputas, eu quero embates, eu quero roda com roda. Então, Sainz, você pode reclamar para cima do Piastri, mas para de encher o saco com essas reclamações. Tá? Você é mais piloto do que isso. Dito isso, a gente se encontra no GP da Áustria, que vai ser o Festival Red Bull de vitórias para o Max Verstappen. Já pode cravar, 62ª vitória do Verstappen, a não ser que alguém ou alguma equipe venha aderir àquela sugestão que eu dei. Vamos fazer o rodízio de pancadas para cima do Verstappen, e aí as outras equipes acabam negociando quem vai vencer durante o final de semana, sem o piloto holandês pilotando a Red Bull, que ainda é um carro que tem uma performance bem adequada. Se bem que torcedor da Red Bull tem que ficar com sinal aberto e ligado. Não vai ser tão fácil como foi nos anos anteriores, porque as outras equipes chegaram. É isso. Tem um artigo completo lá no eduardomoreira.com.br, onde eu falo sobre essa corrida. E se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.